Nós temos dificuldade de contar a nossa história. Se eu pedisse para você para contar a sua história hoje, aqui, muito provavelmente você se embananaria ou você contaria fatos. Faria uma biografia. Mas e a narrativa da sua história? Quando você assiste Os Vingadores, lá tem a biografia do Thor? Não. Tem a narrativa, tem a história acontecendo. E é por isso que você se envolve. E muitas das vezes você está assistindo filme e se prende assistindo filmes e mais filmes, porque é muito mais interessante ver a vida do super-herói, que é uma história acontecendo de fato, do que a sua, que ainda não se tornou uma história. Porque você não se apropriou do seu eu. Segue aí, Douglas Braz, e eu queria chamá-lo aqui à frente, que ele vai dar uma dica super legal para nós hoje, que vai envolver posicionamento, imagem, comunicação e uma série de outras coisas. Uma salva de palmas para o Douglas. Vai na fé. Bom dia. Tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. E antes de começar a dica propriamente dita, quero agradecer, inclusive o Pedro citou a nossa sessão um pouco aleatória. Quero agradecer a todos que foram lá e aqueles que desejaram bons votos no grupo também, com relação à inauguração do estúdio. Foi um momento de muita alegria para mim. O Duque está aqui desde o princípio, viu a semente disso, sabia que a gente estava conversando e eu só queria uma sala maior. Né? Eu comento isso porque eu tinha um estúdio no Jardim Paraíso, na frente do Central, onde é o escritório da Visão, onde é o escritório do Du lá também. E aí nós sentimos a necessidade de crescer, né? Porque era uma sala de, acho que, 15 metros quadrados no máximo. E onde era meu estúdio, recebia família, às vezes via 3 crianças, aí já virava o forfé, comia açúcar, né? Então aí você já imaginou um pedaço desse para atender os clientes. E eu estava em busca disso e Deus me deu muito mais. Aí, ó, falei de Deus, já vai cair os likes aí do Jeb. Então, Deus me deu muito mais e é importante para mim partilhar isso com vocês e tê-los lá comigo neste momento. Eu sei que muitos tinham compromissos, não puderam ir, tá tudo bem, me mandaram mensagem e eu fico muito feliz, de verdade, de compartilhar esse momento. Tá? Então, eu quero agradecer agora publicamente a vocês o esforço de cada um e o carinho de cada um, tá bom? Mas vamos lá. Hoje, sobre a dica, provavelmente vocês esperavam que eu falasse sobre fotografia, que eu falasse sobre vídeo, que eu falasse sobre posicionamento ou alguma coisa nesse sentido, mas sinto muito, quebrarei a expectativa de vocês. Eu não vou falar sobre nada disso. Eu vou falar sobre narrativa. Só que aí você pode inicialmente falar assim, entendi, então você vai falar de narrativa para me ensinar a me posicionar, a como criar conteúdo no meu Instagram e coisas do tipo. Mais ou menos, mas não também. Eu quero ir mais a fundo. Porque se você pesquisar hoje no Google narrativa, você vai encontrar várias técnicas. Só que eu não quero que vocês entendam só a técnica. Eu quero que vocês entendam a base. Porque aí, a partir da base, você pode escolher qual técnica você vai utilizar. Isso aí, cada uma vai ter sua efetividade. Mas se você entender o conceito e a base, aí sim você vai conseguir aplicar no seu negócio. E aí vai parar de ser escravo e falar assim, qual tendência, qual técnica, o que eu tenho que fazer, o que está performando melhor, não interessa mais. O jogo vai ser outro. Perfeito? Eu queria fazer uma provocação logo de início para vocês. E talvez dizer que você ainda não consegue se posicionar porque a sua empresa ainda não se tornou um negócio. E é duro dizer isso, porque eu estou falando para empresários que alguns têm mais anos de empresa do que talvez eu tenha de vida. Porque entrar dinheiro na sua empresa, basta que alguém tenha um problema e você tenha a solução. Então, o que a sua empresa está faturando não é assim algo excepcional. Você está ali, mas poderia ser qualquer outro. Isso não te faz único. Ter um negócio é aquilo que te diferencia de todo o resto. Aquilo que te faz único. Aquilo que permite que a sua empresa diga eu. E só ela pode dizer. E que nenhum outro, quando disser eu, vai poder dizer o mesmo eu que a sua empresa. É aí que ela se torna um negócio de verdade. Porque senão, ela está resolvendo um problema e está faturando com isso. E pode ser que isso aconteça por anos e anos. E você sustente sua empresa assim, tá tudo bem.
está ganhando seu dinheiro, às vezes o seu plano é esse. Mas se você quer ter um negócio, algo que as pessoas olhem e falem assim, olha, marcou, existe uma marca por trás disso, existe uma estratégia, existe uma identidade, a sua empresa precisa dizer eu. E só a partir disso você consegue construir uma narrativa. Porque senão não é possível. Você não pode contar uma história, escrever uma narrativa, se você não consegue dizer eu. Como você escreve uma história da sua empresa se você não consegue falar eu? No vestibular, a gente vai prestar e a gente nunca pode falar eu. Né? É sempre convencionou-se, nunca, é sempre na terceira pessoa. E nós acostumamos a narrar a vida desta forma, sempre na terceira pessoa. E quando você fala da sua empresa, até muitas vezes você não fala a minha empresa, nós, nosso, ou falar na terceira pessoa, sei lá, vi aqui o logo, a Zenit, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar eu, minha, na primeira pessoa. E isso é natural. Nós temos dificuldade de contar a nossa história. Se eu pedisse para você para contar a sua história hoje, aqui, muito provavelmente você se embananaria ou você contaria fatos. Faria uma biografia. Mas e a narrativa da sua história? Quando você assiste Os Vingadores, lá tem a biografia do Thor? Não. Tem a narrativa, tem a história acontecendo. E é por isso que você se envolve. E muitas das vezes você está assistindo filme e se prende assistindo filmes e mais filmes, porque é muito mais interessante ver a vida do super-herói, que é uma história acontecendo de fato, do que a sua, que ainda não se tornou uma história. Porque você não se apropriou do seu eu. E aí você não consegue contar a sua história. E aí qualquer outra história parece mais interessante que a sua, ainda que seja uma história totalmente depravada. Aí você assiste o Narcos lá, que o cara fuzila, que o cara mata, ele é traficante, etc. E parece até mais interessante, você sente a vontade de ser o cara, você fala assim, caramba, parece que é legal a vida dele. O cara faz um monte de merda, mas ainda assim parece que é mais interessante do que a minha. Por quê? Porque você consegue ver história, narrativa na vida dele. Mas você não consegue ver na sua. Porque a sua história está sendo contada como uma autobiografia. Vamos ser bem sinceros? Qual a diferença faz você ter comido um lanchinho de calabresa hoje no café da manhã? Na sua história mesmo. Na sua narrativa. Quase nenhuma. A maioria dos fatos que você narraria, quase nada disso faria parte da sua essência mesmo. Do seu eixo narrativo. Seriam fatos apenas que aconteceram. E que se eles estivessem ali ou não tivessem, não faria diferença. Certo? O ser humano ele tem a necessidade. Qual é a diferença do ser humano para as outras espécies? É que nós conseguimos falar eu. Nós conseguimos contar uma história, escrever uma narrativa. Você não vai ver um cachorro pensando na sua história. Você não vai ver uma vaca pensando na sua história. E muito menos na história das vacas. Você não vai ver isso. O animal ele vai viver instintivamente, de acordo com seus instintos. É reação. Busca o prazer, foge da dor e é assim que ele vai viver. Isso é uma vida de um animal. Ele não vai pensar sobre isso. Ele não vai comer o bife porque é do melhor restaurante. Não existe um desejo que transcende o seu instinto. Ele vai comer, se necessário, o bife até cru. Se ele tiver com fome, ainda vai rosnar para você. Porque é muito instintivo. O ser humano não é assim. A não ser em uma fase. Na sua infância. O ser humano ele é muito mais guiado pelos seus desejos quando ele é criança, ele é bebê. Por quê? É muito desejo. Tá com dor, chora. Tá com fome, chora. Quer. E é muito eu quero, é desejo. E ele quer satisfazer isso. E à medida que ele vai avançando, aí sim ele vai criando uma consciência do eu. É por isso que a frase veio muito a calhar de hoje. As crianças choram, né? Reclamam e os adultos resolvem. Porque uma criança, ela vai reclamar porque a saciedade dela não está acontecendo. Existe um desejo e esse desejo não está sendo suprido. Então ela reclama, porque ela acha que todo mundo deve tudo para ela.
Eu estou com fome, alguém precisa me alimentar. Muito pela incapacidade dela de se alimentar, mas também porque ela está acostumada a só se guiar pelos seus desejos. Uma criança, se der na telha dela, ela vai abaixar a fraldinha dela e fazer xixi ali mesmo, fazer cocô ali mesmo. Quem teve criança já passou por isso. A minha mãe sofreu isso comigo também. Inclusive, ela me achou brincando com os meus, né? Eu tinha feito isso e estava lá brincando, ela me pegou no flagra. Né? Por quê? Porque é uma necessidade. Pô, é minha necessidade, eu vou lá e cumpro, já era, entendeu? Eu preciso satisfazer o meu desejo, a minha necessidade. Só que aí chega uma fase que essa criança começa a perceber que ela existe um eu, uma história que ela precisa contar. Tanto que ela já não... Antes ela adorava ficar nos seus braços, dando beijinho, aí você começa a fazer, ela fica... sai, porque ela quer começar a criar a identidade dela. E aí você quer dar a comida na boca dela, ela fala, não, é eu. Pega o garfo da sua mão e quer ela fazer a comida dela. Ela dar a comida dela. E aos poucos vai se criando esse eu, essa identidade. Até que ela vai chegar na adolescência, onde ela precisaria estar sendo treinada de contar a própria história, de viver a individualidade dela. E aí isso é ceifado. Por quê? Porque no ensino médio, alguém vai virar para ela e falar que você tem essas opções de profissão, por favor, preencha uma para você prestar o vestibular. E aí ela tem que escolher. Mas muitas das vezes aquele vestibular não vai representar o eu, porque a nossa profissão não representa o nosso eu. Se engana quem acha que a realização da sua vida vai ser na profissão. Gente, profissão é para você sustentar, ponto. É onde você vai ganhar dinheiro. Pode ter algum tipo de satisfação na sua profissão? Pode, é claro. Mas na prática mesmo, não é isso que vai te definir. Você seria você como encanador, como pedreiro, etc. Existem diferentes nuances, mas a sua essência seria a mesma. Não é a sua profissão que te define. E ela se vê obrigada a se definir por uma profissão. E ainda no vestibular escrever em terceira pessoa. Ela não fala dela mesma. Ela já começa a sempre olhar para fora. Que para fora é a referência. Sempre a referência vem de fora. E aí ela escolhe uma profissão. E ela começa a exercer essa profissão. Ela vai lá, se forma, ou escolhe uma profissão sem se formar, porque bateu os 18 anos, eu não posso ser o fardo mais, né? Não dá para as pessoas ficarem me sustentando mais. Eu preciso começar a prover também, ou pelo menos não ser um fardo. Né? E aí ela começa a buscar alternativas para isso. E aí acha que a profissão vai definir ela e não vai. E aí começa uma certa frustração, porque ela ainda não, ela tá lá com 20, 25 anos, 30 anos, 40 anos, quem for não tem psicólogo aqui, né? Mas o Pedro tá se formando, né? E o Pedro também, que atende muitas pessoas, sabe que às vezes vai chegar alguém de 40, 50 anos e vai falar assim, pô, mas você ainda não entendeu qual é o seu eu, qual é o seu eixo narrativo? Não, tá mais perdido do que não sei o quê. Por quê? Porque depositou todas as suas esperanças nisso, achando que aquilo era a sua essência, mas não era. E aí o que acontece? A pessoa fala assim, então o problema é que eu depositei na minha profissão, então agora eu vou trabalhar a mim. E aí qual é o primeiro movimento? Vou desenvolver virtudes. Né? Porque eu estou assim porque eu não sou bom, porque eu não sou pontual, porque eu não sou dedicado, porque eu não sou atencioso, então eu vou começar a me desenvolver enquanto pessoa. Mas vamos ser bem honestos, é bom ter virtude. É melhor ter do que não ter, não é verdade? Vai facilitar um monte de coisa. Mas não é isso que te define. Não é isso que te define. E vamos ser bem honestos, se a gente se esforçar muito, muito mesmo, a gente vai ser muito bom em umas 4, 5 coisas, né? Vai ter umas 4, 5 virtudes mais afloradas, assim. Alguém que é muito excepcional, umas 10, talvez, mas na prática mesmo, no fim da vida, a gente não vai ser tudo. Não vai ter todas as qualidades. E aí bate a outra crise. Porque ele fala assim, não é externo, não é na minha profissão, mas também não é no meu desenvolvimento. Onde que está o meu eu?
Como que eu consigo contar a minha história? Porque a vida tá passando e ela tá só passando. Eu tô só existindo. E eu não tô percebendo a história sendo escrita. Eu não tô percebendo que o lápis está na minha mão e eu tô conseguindo escrever a narrativa. E aí começa um conflito. E aí o que normalmente acontece? Uma regressão. Volta a agir como se fosse uma criança. Aí é o que a gente conhece, a crise dos 30, a crise dos 40, né? Aí ela fala assim, já que não deu certo, eu só tô sofrendo mesmo, esse mundo é só uma porcaria de um sofrimento, eu vou fazer de tudo possível para sofrer menos. Então eu vou buscar prazer em todos os sentidos. Regrediu de novo. A vida de uma criança. A vida de um animal, por assim dizer. Em busca só do prazer e fugindo da dor. E aí ela vai encontrar a narrativa ali? Não vai. Ainda que seja uma narrativa a busca do prazer, a gente vai ver. Só que é uma narrativa impossível de se realizar. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai te fazer sofrer. Qualquer pessoa que observou um pouco a vida já percebeu isso. Eu queria comer uma picanha. Aí você foi lá e escolheu a melhor peça no açougue. Colocou na churrasqueira, esqueceu e queimou. É só a vida acontecendo. Quem nunca passou por isso, na verdade? Ou você planejou toda uma viagem, conquistou as milhas lá com o Osmar, já tá tudo certo, você ia viajar para não sei aonde. Sua mãe faleceu na véspera da viagem. Pode acontecer, não pode, pessoal? E é a vida acontecendo. É a vida acontecendo. E não tem o que fazer. Então, eventualmente, o sofrimento vai bater a porta. Eventualmente não, todo dia. Algum sofrimento vai bater. Não, Douglas, mas eu amo minha profissão. É mesmo, até aquele cliente chato que vem te importunar, até ele você ama. O sofrimento está aí à porta. Então, se eu vivo uma vida focada na busca do prazer, e é prazer, 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 não vai ser possível viver essa vida. Você vai viver uma vida frustrada. E vai ficar como um vício de alguém drogado. Que aí ele usa um pouco, tem um prazer, mas aí volta ao normal a vida. E a vida já não tem mais tanta graça. E aí ele quer usar de novo, mas aquela dose já não satisfaz mais. E aí, então ele precisa de um pouco mais. E aí ele volta, ficou pior ainda. E aí ele quer mais. Então a pessoa ela fica desenfreada em busca do prazer de uma vida que não é possível. E aí o fim não tende a ser muito bom. Embora seja uma história. Ela falou um eu. Eu quero viver uma vida de prazer. Então ela conseguiu contar a narrativa dela. Essa foi a narrativa. Seja boa ou seja ruim. Mas pelo menos ela contou uma história. Tem gente que nem isso consegue. Tá só vivendo no automático. Não consegue dizer um eu. Aí você pode estar se perguntando. Por que eu tô falando isso? Né? Pô, você não era o cara da foto? Você não era do cara do vídeo? Não era para falar sobre narrativa? Cara, você viajou aí, eu tô indo junto com você, eu tô curtindo a viagem, mas aonde que vai voltar, né, pra narrativa? É porque assim, primeiro você tem que falar um eu, aí depois você escreve a sua história. E aí, agora se a gente transferir pro CNPJ, a gente sempre classifica, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Só é pessoa um indivíduo, aquele que tem individualidade e pode dizer eu. Aí sim, ele é uma característica de pessoa. Caso contrário, não. E aí, se a sua pessoa física não consegue dizer eu e a sua pessoa jurídica não consegue dizer eu, você acha mesmo que você vai abrir o seu celular, ligar no Instagram e vai conseguir contar uma narrativa? Não vai. No máximo, você vai voltar à vida do animal e ser um macaquinho bem treinado que vai imitar as tendências que existem. É duro, mas é a realidade. E aí você não produz conteúdo. Você vai copiar conteúdo no máximo, na melhor das hipóteses. Dá certo? Claro que dá, pô. Copia aí quem tá fazendo dinheiro, você vai ganhar algum dinheiro também. Se o seu foco é esse, vai dar certo. É igual eu falei. Uma empresa não necessariamente construiu um negócio.
No máximo, ela está resolvendo o problema de alguém e está ganhando dinheiro. Se você copiar outra pessoa, você provavelmente vai resolver o problema de outras pessoas que essa pessoa não consegue atender e você vai ganhar dinheiro também. Ok, se esse é o jogo que você quer jogar, tá tudo certo. Agora, se você quer criar uma narrativa, aí precisa ir além. Aí precisa falar eu, tanto você quanto a sua empresa. Talvez você nunca tenha parado para pensar o porquê sua empresa existe de verdade. Ela só existe. Mas qual é a motivação dela? Vamos pensar numa história? Para que ela existe? Aonde ela está inserida? Quem são os personagens? Quem são personagens principais e quem são secundários? Você já parou para pensar sobre a sua empresa dessa forma? E a desenhar realmente o que ela é? Para que ela possa dizer eu? Para que ela possa construir uma narrativa? Vou facilitar. Tá tudo muito teórico, muito viajado. Eu tô vendo que a cara de vocês, né, tá fritando, porque tem uns que estão assim, nossa, olhando assim, ou estão viajando, pensando em outra coisa muito aleatória, né? Não tá nem prestando aqui, ou realmente tá assim, caramba, e aí? Então vamos lá pro e aí, né? Vou facilitar a vida de vocês. Pode apagar o projetor para eu rabiscar um pouco aqui, por favor? A gente pode. Depois eu pego. A gente pode classificar os eixos narrativos como quatro. Como cinco. Quatro possíveis e um impossível que eu já citei. Tá? Se nós formos falar sobre. Aqui, ó, vou aproveitar até o risco aqui. Existem no ser humano duas coisas. O ser humano ele pode ter uma visão, não, perdão. Ele pode ter uma inclinação a uma vida material e materialista. E aí, quando eu falo de materialista, as pessoas confundem muitas vezes com ser apegado ao dinheiro. Mas não, eu estou falando a vida material, aquilo que é físico. Então a pessoa só vê naquilo que ela pode tocar, naquilo que é material. Então ela tem uma visão materialista do mundo. Ela não tem uma visão transcendente, ela não quer pensar em coisas além do que os olhos podem ver, as mãos podem tocar, o nariz pode sentir, os ouvidos podem ouvir. Não, ela não vai pensar para além disso. É algo que é material, certo? Então existem pessoas que são assim. Acho que eu não vou seguir não, senão vai ficar muito baixo. Então eu tenho aqui material. Só que a gente sabe muito bem que a vida não é só material. A vida não é só físico. Existe um algo por trás do físico. Quer um exemplo? Você vê um cachorro preso num poste. Se você fosse olhar só para o físico, você ia olhar alguém com uma estrutura óssea, com carne, músculo e etc., olhos. Mas isso não quer dizer muita coisa. E aí alguém vem e é um pitbull. Vamos pegar um pitbull que tem um estereótipo, né? E ele é um pitbull. Aí você foi lá e alguém veio e soltou a coleira dele. Qual a sua reação? Por quê? É só osso. É só carne. A picanha. Não, a picanha não tem osso, né? Mas ó, a bisteca que você come também não é só osso. Não é só carne. Por que você não foge dela? Porque tudo que existe no mundo, existe um ser, existe uma presença, algo que transcende, que não é só material. E a gente consegue identificar isso. É por isso, por exemplo, que uma mãe vai lá de madrugada com seu filho chorando, acorda e vai lá e amamenta ele. Porque não é só o físico, não é só um pedaço de carne chorando. É o filho dela. Tem algo que é transcendente ao material. E aqui eu não estou falando necessariamente de religião, tá? Estou falando de algo que transcende ao físico. Se você quiser, do ponto de vista filosófico, a gente pode classificar como coisas da alma. Então, existe essa possibilidade de visão do mundo. Ou o material, ou aquilo que é para além do material, que é transcendente. Certo? Então, eu posso ter essa noção do mundo ou a transcendente. E aí a gente tem um eixo aqui.
um caminho. Só que eu posso olhar este mundo material ou transcendente de duas formas. O ser humano ele pode cultivar dois olhares. É por isso que eu vou usar o exemplo, porque talvez seja mais acessível a todos, que a maioria tem o conhecimento da Bíblia de forma geral, né? Já ouviu falar pelo menos, mas é o manso como a pomba, astuto como a serpente. Então existem dois olhares que o homem pode cultivar em si, o olhar objetivo, o astuto, ou o olhar subjetivo, o manso como a pomba. Então são dois olhares que nós temos a capacidade de enxergar o mundo. Certo? De uma forma objetiva ou de uma forma mais subjetiva. Perfeito? Então eu posso olhar essa realidade de duas formas. Eu posso olhar aqui no subjetivo ou no objetivo. Vou apagar aqui para quem tem toque, tá? Ficar só 3 letras dos dois lados. Então, quando eu pego aqui alguém que enxerga só o mundo material e de forma objetiva, é aquela pessoa que vai buscar o prazer. Por quê? Porque ela só vê o que é material e ela só vê o que é objetivo. Perdão, inverti. Ela só vê o subjetivo. Aqui, ó. Prazer. Então eu só ligo para o que está aqui nesse mundo e a forma que ele me afeta é de forma subjetiva, ou seja, daquilo que eu sinto, daquilo que. Então, se eu estou sentindo algum tipo de prazer, tá ok. Se não, aí já entra problema. E aí, a sua empresa, ela pode ter como um eixo narrativo proporcionar prazer, mas tome cuidado com o tipo de prazer, né? Porque, por exemplo, um humorista, a essência dele é promover prazer para as pessoas através do riso. Então, esse é um eixo narrativo possível. Só que é um eixo narrativo que não tende a gerar autoridade. Toma cuidado. Então, se você está no seu Instagram lá só fazendo um eixo narrativo de, às vezes, ficar fazendo dancinha, de ficar fazendo piadinha ou coisas do tipo, pode cair a sua autoridade. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então, quer escolher esse eixo? Pode escolher. Mas para a empresa é muito delicado, eu não aconselharia. Tá? Agora, se a pessoa ela tem uma visão material e objetiva, aí ela é uma pessoa que ela é voltada para construir estrutura, ou seja, promover prosperidade, dinheiro ou outras coisas afim. Por quê? Porque ela está preocupada com o que é material, ela quer expandir o território, ela quer expandir a marca, ela quer aumentar a prosperidade. Então ela está preocupada com aquilo que é daqui. Ela não está preocupada com uma visão transcendental da empresa. É o daqui e de uma forma objetiva. Não eu quero isso, eu tenho estratégia, eu vou fazer isso, e tá tudo bem. E aí o eixo dessa pessoa é o serviço. Então, quanto mais ela serve, ela consegue, com os elementos materiais, levar algo de bom para as pessoas e construir estrutura, promover melhorias. É objetivo e material. Então, através do serviço, essa pessoa ela consegue construir um eixo narrativo. E que ele é muito comum a todos os outros. Só que, entenda, se eu sou uma pessoa que só vai buscar o dinheiro propriamente dito, a estrutura e o recurso, isso tende a amputar a minha humanidade, porque eu vou correr aonde tem dinheiro. Aí eu começo a perder o meu eu. Por isso que eu coloquei aqui não o dinheiro, mas o serviço, porque só pode servir quem tem um eu. Só homem serve outro homem. Só mulher serve outra mulher. Só alguém que tem uma identidade bem definida para entender que eu tenho a minha individualidade e eu posso servir outro indivíduo. Senão ele vai querer ser servido. Entende? Então aqui é um eixo narrativo possível e que é plenamente. Você consegue construir a sua história só nisso. Servir. Você acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou servir. E no fim do dia você olha e fala assim: servi hoje, servi. Putz, então realizei o meu dia. É o ganhei o dia, que tá na moda falar, né? Ganhei o dia. Então pronto.
Sua narrativa está sendo escrita de forma correta. Você fez isso 10 anos seguidos, pô, você tem aí uma história de verdade. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, cara, aquele cara é o cara que serviu. A empresa dele é a empresa que serviu. E aí tem várias nuances do servir. Cada um vai ter o seu. É por isso que eu espero que vocês tenham a individualidade de vocês de criar o seu jeito de servir, se esse foi seu eixo narrativo. Certo? Se alguém ela tem uma visão subjetiva e transcendente, ela é a pessoa que vai buscar valores. E tende a promover proteção. Então vamos ser honestos, eu não tô nem aí pro dinheiro, eu não tô nem aí pra expansão, eu não tô nem aí pra nada dessas coisas desse mundo. Eu tô preocupado com aquilo que transcende. Me preocupa é o valor. Você pode não me pagar nada, mas se eu ver lá a casa pegando em chamas, pegando fogo, eu vou entrar lá e salvar a velhinha que tá lá dentro. Mesmo que você não me pague. Porque para mim importa ser honrado, ser digno. Então a pessoa quer cultivar valores, e é isso que realmente importa para ela. Independente do que tenha de recompensa material, não está nesse jogo. Só que do mesmo jeito, esses valores eles não são objetivos, propriamente dito. Porque ser honrado vai depender da situação. Cada situação vai te pedir uma forma de ser honrado. Então ela tem um grau de subjetividade. Embora a gente saiba o que é ser honrado, cada situação demanda uma coisa. Certo? Então aí os valores é o mais importante e pode ser um eixo narrativo para sua empresa. A construção através dos valores. Olha, meu amigo, não importa o dinheiro que você vai me pagar. O que importa é eu cultivar esses valores, tanto na minha empresa quanto na sua vida. É eu, de alguma forma, trabalhar isso. Então você tem um eixo narrativo possível também. E que pode ser do campo subjetivo e transcendente. Agora, se eu sou objetivo e transcendente, aí eu tenho a questão do saber, do conhecimento. Em outras palavras, em termos de empresa, é ensinar. É uma clave muito forte nesse tipo de narrativa. Porque eu vejo o mundo de forma objetiva, mas eu quero entender o contexto todo. Não me basta só olhar para a pedra e enxergar que ela é pedra. Eu quero entender a pedra. Eu quero ir para além, eu quero ver tudo. Além do físico e do material. Então aí eu tenho uma visão do saber, do conhecimento. Eu quero isso. E é isso que me move. Aí você olha para a pessoa, às vezes você está com ela, e aí você está apresentando os números da sua empresa. Talvez você já tenham visto alguém assim. Vai fazer o B2B com a pessoa fala assim, cara, não, mas porque eu vendi tanto e não sei das quantas e tal. E ela não está interessada com isso. Ela quer saber como você faz isso. Ela quer entender o porquê que você faz isso. Ela quer entender como é a sua estrutura, entender. Ela quer saber, ela quer entender o conceito por trás, qual é a sua filosofia. Ela não está nem aí porque você pode oferecer muito para ela em termos financeiros ou etc. Ela quer entender. E essas pessoas têm uma tendência a serem melhores no campo de ensinar. Não que ela possa... Ela vai ensinar de qualquer forma. Aí você vai no escritório dela, pode ser que ela seja do marketing, mas ela vai ter uma tendência a te ensinar. O eixo narrativo é não só fazer por você, mas ela se satisfaz muito quando ela consegue te mostrar o porquê das coisas, ensinar, e você sair dali e falar assim, cara, eu consigo também. A satisfação dela tá mais nessa do que propriamente. Então, é um eixo narrativo tanto para o pessoal quanto para o profissional. Então, como que você faz? Escolhe um, pô. Não é muito assim, não é tipo, você nasceu com um, tem que ser. Não, escolhe um e vive ele. Testa o que fica bom para o seu formato, com a sua personalidade. Tem outras formas de a gente analisar isso, mas não vai dar em 30 minutos. Né? Não tem a possibilidade de fazer isso. Então, o jeito mais prático de fazer, pô, você pode olhar um desses eixos narrativos e falar assim, olha, eu me identifico mais com esse, pode ser que eu caminhe com esse. E, cara, começa a praticar todo dia. E coloca isso na sua comunicação. Por isso que as pessoas não conseguem fazer uma narrativa correta, porque primeiro, elas não sabem nem qual narrativa que elas vão seguir, e segundo, elas começam a se perder, porque, pô, é serviço, né? Aí eu chego para você e falo assim, a partir de agora, nós vamos gravar 3 vezes por semana vídeos, você ensinando como fazer registro de marca. Cara, não tem nada a ver com o seu eixo narrativo.
Para que eu vou botar você para fazer isso? Ah, não, porque eu vi que tem uma empresa de registro de marca, isso gerou autoridade. E aí é bom que a gente faça dessa forma. Não, cara, o eixo narrativo dele é servir, ele quer seguir isso. Então, como que eu vou mostrar a empresa dele em serviço? Se doando ao outro, trazendo resultado para o outro, fazendo com que ele transforme a empresa dele também. Isso é mais importante para esse eixo narrativo. E por aí vai. Eu não vou me alongar muito porque eu já estourei no tempo. Então, de forma simples, é isso que eu gostaria de dizer. Tá? Vai dar tempo de abrir para perguntas? Tá, então depois das perguntas aí eu tenho só um comunicado para passar para vocês também. Obrigado, irmão. Se alguém quiser fazer pergunta, manda ver. Oxe, diminuiu. Redução de custo. Beleza. Douglas, é o seguinte, não precisa. Eu acho que não precisa. Precisa desse aqui? Não? Eu vi que são momentos ali diferentes. É óbvio que a gente precisa focar mais em um para comunicar aquilo que você está vivendo atualmente. Mas eu considero que nesse exemplo que você deu, fala muito sobre a história de vida, né? Às vezes você se vê mais num momento do que em outro, às vezes você tem mais de um negócio, às vezes você precisa comunicar uma coisa em um momento outra. Como que você, Douglas, indica fazer essa mudança, essa alteração, essa maleabilidade? Ou você indica que não tenha, você tem que ter um primordial e seguir ele? Quando a gente começa a escolher mais de um eixo narrativo, a chance de dar errado é muito grande. Tá? Por quê? Porque você vai começar a entrar em conflito. Porque a gente está falando de visões. Pensa bem, como que eu vou, ao mesmo tempo, ser material e transcendente, subjetivo e objetivo? Tem um certo antagonismo. Então, se eu assumo todas, eu vou acabar não sendo nenhuma. Tá? Então, isso é um primeiro ponto. Segundo, mas pode ser que eu seja um ou dois? Até pode. Mas o mais seguro é você masterizar um primeiro e aí depois caminhar para o outro. Porque senão vai se perder também e entrar em conflito. Eu não citei, mas existe... Eu falei que eram 5 possibilidades e uma não era possível, né? Essa é a que... Opa, perdão. Essa aqui é a que é menos possível, que é aquela questão do prazer que eu falei, que é impossível a gente conseguir prazer pleno aqui nesse mundo. Beleza? Entendido. Quando você fala disso, você fala só isso, né? Porque você pode, por exemplo, você usou o exemplo do humorista. Você pode comunicar o serviço, você pode comunicar a educação, o saber, enfim, os seus valores, mas em alguns momentos também utilizar o humor, que seria o quadro de prazer, para continuar a sua narrativa. É óbvio que o que você está dizendo você precisa de um princípio, um caminho para seguir, porém você pode usar esses momentos aqui desde que não atrapalhe o seu princípio. É que assim, não dá pra gente excluir prazer da nossa vida, é só observar a nossa vida. A gente vai ter momentos de prazer, e é óbvio. Mas não vai ser o eixo, não vai ser a busca, não é aquilo que te move ou move sua empresa. Porque em algum momento vai dar errado. Até o próprio humorista, ele tá lá, um dia ele vai soltar uma piada e ninguém vai rir. Entende? Então se o game dele for só o prazer, pô, acabou. O prazer dele era o riso das pessoas. Alguém não riu. Acabou. Ele vai entrar numa crise existencial por isso? Então, por isso que eu falei, tem que tomar cuidado com esse. Tem que saber lidar muito bem. Mas é possível. Existe uma clave aqui, que é... eu acabei... não, tá certo. Que é essa aqui, a quinta possível. A junção desses dois. Que a gente chama de artista. E aí, quando eu falo artista, não é tipo músico necessariamente, mas é uma pessoa que ela tem uma visão do ponto de vista, ela quer construir algo de valor aqui, mas ao mesmo tempo ela busca o transcendente e o objetivo. Então, se você pegar... É que a gente não tem muita figura do artista hoje, porque a grande maioria dos artistas estão aqui. Eles só querem a grana, a fama, a expansão. Eles não estão, através da arte dele, tentando contemplar aquilo que transcende, o belo, o verdadeiro, o justo, e através disso concretizar na sua arte. Difícil hoje em dia. Não é que não tenha, mas não está na moda, não está para todo mundo aí ver.
Mas um artista em si, ele tem essas duas claves, e é por isso que muitas das vezes ele vive em conflito, porque ele não sabe masterizar essas duas narrativas entre eles. Em algum momento da vida dele, ele vai ter que decidir priorizar uma, masterizar bem ela e depois vir com a outra. Porque senão. E é aí que muitas das vezes a gente vê grandes artistas com dificuldades até psicológicas de conviver com essa dualidade. Eu conheci um. E eu estava caminhando para esse caminho até que eu percebi isso, eu já masterizei e eu falei assim, não, vou focar só em um e acabou. Mas eu conheci um e até hoje dá dó, porque é um cara excepcional no termo de vista de produção e excepcional do ponto de vista de compreensão da realidade. E justamente não consegue masterizar. E aí a vida dele não anda, nem pessoalmente, nem profissionalmente. E ele é excelente. Não é que não anda, ele tá bem, ele consegue viver, criar a família dele, tem um retorno bom financeiro, mas ele tinha potencial de ser nível Brasil. Eu vi de perto essa pessoa. E eu conheço outros players aí do, vamos dizer assim, nível Brasil. E eu sei que ele tem a capacidade mesmo de ser. Mas infelizmente é isso. E eu não sou psicólogo, eu não consigo, né, trabalhar isso nele. Então é uma dó, mas assim, é possível? É, mas é difícil. Algumas pessoas você vai olhar, ela vai masterizar tudo, cara. Parece que a pessoa. Né, aí essas pessoas que você olha e fala assim: esse cara parece que é um extraterrestre. Não sei, né? Você olha, o cara ele empreende bem, ele tem o cultivo do conhecimento, ele sabe, tal, e ao mesmo tempo ele é honrado, ele tem os valores. Né? Mas não é para qualquer um, a grande maioria não vai ser assim, então é melhor a gente ser humilde. Se eu puder indicar, o mais fácil, serve. Não tem erro. Ô Douglas, para entrar bem aí, o que ficou mais de dúvida da sua explicação foi que eu olho para esse quadro, em vez de ser um X, eu separo ele em dois lados, né? O lado do sub e o lado do objetivo. Eu vejo que quando está no lado do sub, é muito mais sobre você receber. Então, por exemplo, você entrega o humor para receber o riso. Na sua explicação, vai ter um dia que ninguém vai rir e tudo mais. Você faz, mas recebe valores de volta, você de certa forma se sente protegido. Eu entendo isso aqui mais como receber e o lado de lá como entregar, por exemplo, que daí você serve as pessoas, você ensina as pessoas. Faz sentido essa linha de raciocínio ou não? Não, aqui sim, mas aqui não. Porque esse cara aqui, por exemplo, é a personificação do que deveria ser um bombeiro, do que deveria ser um policial, do que deveria ser uma pessoa do exército. Mas que muitas das vezes a pessoa está no bombeiro e no exército pensando aqui em construir grana, construir estrutura e etc. E aí não é muito bom. Por quê? Porque alguém que é assim, ela deveria ter a honra, por exemplo, é uma clave muito forte no exército. A honra, a disciplina e essas coisas. E, cara, na prática muitas vezes não acontece. Distorce então, a expectativa, né? Seria isso. O cara quer algo, mas ele tá com a expectativa em outro lugar. E ele não vai receber o que quer justamente porque tá distorcido. Aqui na verdade não é uma questão de distorção, mas é que ela aponta também para fora, porque ele tá buscando algo que não existe nele, mas que ao mesmo tempo ele tem que cultivar em si. E aí ele só consegue cultivar através do outro. Não tem como eu ser simplesmente honrado sozinho no mundo. Entende? Então por isso que era muito visto também nos filmes a cavalaria, por exemplo, o pessoal que era nobre, que era... Não é cavalaria que é o termo. Mas fugiu o nome. Mas não também. Os cavaleiros, enfim. Você viam que para eles era um senso de nobreza ir para a guerra e defender o seu país, por exemplo. Então ele não ia ganhar dinheiro, provavelmente ele ia morrer, ia largar a família, filhos e etc. Ia largar a casa, a estrutura, tudo. Mas não importa. É o valor, é a honra. Então aí ele iria. Entendeu? Então muitas das vezes não é para si aqui. Pode impelir para fora. Bom, pelo que eu entendi, Douglas, a gente margeia isso, por isso a confusão, né? De você não saber exatamente qual ponto você afetar. Até a proposta acertar, né? Até que a proposta que você falou, que é interessante você ter um eu aí, é você identificar um e começar a tratar ele como o eu, seu, né? Então, assim, teria uma pergunta que eu me faria num momento assim de eu tentar ver qual alvo faz sentido para mim ou qual estágio eu estarei agora, ou mais pendendo. Eu entendi que a gente às vezes margeia, não todos, mas às vezes
faz uma tríade ali, faz um duo, mas pelo menos eu analisando a mim, eu percebi que a gente tem dá umas alternadas ali, né? Aqui o que acontece? Não é que você não tenha traços de outros, mas é o que é o cerne da sua vida. Vamos dizer assim, é o eixo, é aquilo que você fala assim, essa é a base. Ah, mas porque eu sou intelectual eu não vou sentir prazer? Não, você vai. Ah, porque eu sou intelectual eu não vou servir? Vai, eventualmente. Mas não é esse o seu eixo, entendeu? Então, o que você pode se perguntar é quem sou eu e qual história eu gostaria de escrever. Imagina você com uma história. Cara, sai de você, sai do seu corpo. E se eu fosse contar a história agora do João, se eu fosse contar a história da empresa do João, como ela seria escrita? Qual é a clave que estaria ali de fundo? O eixo que ia permear toda a história? Aí você consegue ter uma definição mais clara. A mais fácil para nós que somos empresários, volto a dizer, é servir, cara. Não tá muito difícil. Tem ali alguém precisando do seu serviço, você vai lá e serve com alegria. Faz isso por 10 anos, cara, você vai ser muito bom. Pronto. Aí depois comecei a enxergar outras possibilidades, vai né, caminhando. Mas servir é sempre mais fácil, tanto do ponto de vista pessoal, na sua casa, no cotidiano, na sua comunidade. É muito mais fácil servir do que ser intelectual propriamente dito. Né? Douglas, meu querido, hoje você transcendeu. Você foi muito além do que nós aqui imaginávamos do fotógrafo. Muita gente vê ele aí no cantinho, sempre lá no canto, às vezes quieto, mas hoje você transcendeu. Tá de parabéns, cara. Nos surpreendeu. E eu quero ir para a minha pergunta, né? Como alguém com as minhas características, eu amo ensinar, eu tenho um prazer gigantesco em ensinar e passar conhecimento, mas também sou um apaixonado em prestar um serviço de extrema qualidade e ter no meu negócio isso claramente reconhecido. O que eu tenho que fazer para poder levar essas duas frentes de trabalho de uma forma simultânea, sem que elas entrem em conflito? O que eu tenho que fazer? Você sente esse conflito no dia a dia? Sinto demais. Então, isso me trava, cara. É porque muito provavelmente você vive como um artista. É aquilo que a gente falou, as duas claves aqui do lado direito. Então, por mais que você não promova a arte do ponto de vista estético, do que a gente vê hoje, considera como arte, mas a alma é como se fosse uma alma de artista. Aí entra o conflito. Né? O que eu vou priorizar, isso ou aquilo? Contemplar a verdade ou promover estrutura e servir? Então, alguma coisa, normalmente a gente precisa dar uma priorizada. Se isso não está bem, se os dois estivessem bem masterizados, eu presumo que você não ia me perguntar isso, estava tudo estável, estava tudo ok. Exato. Então, se houve a pergunta, existe alguma instabilidade. Então, assim, do meu ponto de vista estratégico, até para criação de narrativa, e não do ponto de vista psicológico, porque eu não sou psicólogo, eu não estou atendendo ninguém aqui. Pode ser, né? Mas do ponto de vista de narrativa, seria interessante escolher um. Ah, eu quero ensinar? Tudo bem, mas no ensinar também envolve o servir. Não te impede de servir, mas você vai masterizar isso. Ensinar é seu foco. Esse vai ser o seu eixo. Ah, não, eu quero servir, tudo bem, mas eu posso ensinar alguma coisa para as pessoas. Tá bom, mas o seu eixo é servir. Fica mais fácil você escolher um para simplificar o problema. É aquele problema, né? Quando você tem um problema muito complexo, fragmenta ele em várias etapas, em vários pedaços, e aí fica mais fácil de resolver. Então, nesse caso, eu fragmentaria. Foi o que eu fiz. Muito bem. Bom, nesse caso, eu também tinha esse conflito aqui, eu escolhi o serviço nesse momento, porque, né? Vamos por fase. Eu estou fragmentado, vou demorar uma semana para recompor disso aí. Obrigado. Alguém mais? O Jeb Diamond é com você o ano que vem, né? Imagina. Não vai dar tempo de você atualizar, não. Fica aí, Pedrão. Mais alguém? Não, pergunta não. Eu vou tentar botar aqui no sovaco para guardar mesmo. É que, na verdade, não é uma construção, né? Não é uma pergunta, teoricamente, né? Talvez para muita gente vendo de bate-pronto, igual você mencionou mesmo, o rosto do pessoal tá meio perdido. É porque a gente não é acostumado a... Primeiro porque a grande maioria das pessoas, a massa geral, não tem tempo para isso. A vida não permite a pessoa, o estilo de vida não permite ela se questionar qual é o meu diamond interior, né? As pessoas não se questionam sobre isso. E é por isso que elas entregam sempre de uma maneira muito medíocre as coisas. Que medíocre não é depreciando a pessoa, medíocre é mediano. E o mercado, ele exige cada vez que você entregue mais do que acima da média. Então, se para entregar acima da média, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me questionar, eu tenho que fazer uma série de coisas, que é o que as pessoas não querem fazer, porque dá trabalho,
da angústia, né? Dá desdobramentos, não é? Confronto com si mesmo. Por exemplo, se você consegue identificar em você que você vive em prol do dinheiro, do material, mas e aí? Não, tá tudo bem. O ponto é que dentro de você vai ter uma fagulha que quer transcender, que quer deixar um legado, que quer fazer isso. Enquanto antes você puder mergulhar para dentro de você, que é o Lesh Lehá, mergulhar para dentro de você, estudar você, entender aonde você está na vida, o que você quer para o futuro, você vai ficar girando em torno do material, e o material ele é subjetivo. Porque quem é verdadeiramente bilionário? O cara tem bilhão, mas se ele tiver 10 minutos de vida, não vale nada. Né? Então, no frigir dos ovos, o que vale é quanto tempo a gente tem e o que a gente faz pelos outros. O servir, né? Por isso que você falou, todo mundo deveria servir. Meu ponto de vista, eu já tinha visto essa ferramenta. Meu ponto de vista é quando você foca em ensinar, e todos deveriam ensinar, todos, sem exceção, porque quando a gente ensina, a gente entra em algo que Salomão falou. Salomão falou que a alma generosa prospera, e a maior generosidade é você ensinar o que você fez para conseguir. Quando você ensina o que você fez para conseguir para os outros, eles também vão conseguir. Você está sendo altamente generoso. A maior generosidade que a gente pode dar para alguém é o nosso tempo. Não é o meu carro. Toma, leva meu carro. Se eu der 1 hora do meu tempo, eu estou sendo generoso com uma pessoa mais do que emprestar meu carro para ela. E aí quando você faz isso, eu acredito que você transcende, porque você está servindo aquela pessoa no maior grau elevado do que você poderia dar para alguém. E aí, naturalmente, o dinheiro você ganha. A pessoa que está focada em servir e desenvolver o outro, eu consegui, vou ajudar o outro a conseguir, mesmo que seja, eu consegui chegar no degrau 2, agora eu vou ajudar os outros que estão no degrau 1 chegar no 2, você transcende acesso ao dinheiro. Só que a sociedade está focada inverso, né? Em ter, não em ser. Então, tudo nosso é focado em ter. Só que a gente precisa entender que tem que fazer e ser para poder ter, né? Então, entender a narrativa que se está jogando pode determinar realmente os altos e baixos que eu posso estar tendo. Eu acho que tem muita gente que está tendo altos e baixos porque está numa narrativa que interno ele quer uma coisa, mas externo ele se posiciona de outra forma. Então não tem congruência, não tem sincronicidade, não tem resultado. Ou se tem, é muito pequeno, né? Só que isso é muito filosófico, né? E assim, a questão do dinheiro, gente, não é que você não vai ganhar dinheiro, pô, todo mundo tem que pagar a conta, né? Mas não necessariamente vai ser só a clave. Não existe intelectual que não trabalha. Se existir, é fuga, na maioria das vezes hoje, porque ele está sendo fardo para alguém. Alguém está sustentando essa pessoa hoje. Então, você vai precisar ganhar dinheiro de alguma forma. Né? Então, não é demonizando o dinheiro. Faz parte do... E tem um negócio também muito legal, que eu acho que pode contribuir também no auxílio dessa busca, né? Que eu acredito que até seria legal você depois nos dar um exercício prático. Tipo, tem N exercícios disso, então manda um mais simplificado, fala, gente, mapeiem isso aqui e perguntem para aqueles que estão ao seu redor como eles enxergam você, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que vale muito também para acrescentar, porque nós não fomos ensinados a olhar para as inteligências múltiplas que nós temos, né? Ou se nós fomos ensinados a olhar, a gente acredita que tem uma, e a gente tem várias, e a gente não fala sobre isso. Né? Então, por exemplo, eu descobri que eu tenho inteligência múltipla, por exemplo, interpessoal, intrapessoal e da linguística. Então isso me coloca numa cadeira, num lugar, numa posição que eu não tenho como dizer para uma pessoa, você vai ser igual eu, vai fazer igual eu, não tem condição. Porque são 3 inteligências múltiplas que faz de uma pessoa um palestrante, um mentor, um treinador. Então, se a pessoa quer ser isso, ela precisa ter essas inteligências múltiplas. Se ela não tem, ela vai ser como alguém que quer imitar o Neymar. Ele pode treinar e conseguir ser muito bom, mas nunca como o Neymar. Não estou dizendo que eu sou o Neymar, mas é uma inteligência múltipla que eu tenho. Entendeu? Então, e hoje a gente está muito no comparativo também. Eu preciso ser igual ele. Se você entrar na rede social hoje, tudo da rede social é para você ser igual a alguém. E as pessoas estão perdendo a identidade delas porque elas querem ser igual a Boca Rosa, elas querem ser igual ao Ipink, elas querem ser igual a Virgínia. As mães agora querem ser igual a Virgínia, querem ser igual na grande maioria das vezes, porque acabou de ter o bebê, já tem que estar com o corpo perfeito. E não existe isso. A sua trajetória é a sua trajetória, né? Então,
é bem esse chamamento que você fez com essa dica é bem legal para a gente acordar para nossa história. A gente não pode viver a história do outro, a gente tem que viver a nossa, né? Essa é a forma. Alguém vai fazer mais uma pergunta? Senão eu já vou jogar uma coisa aí para vocês. Pegando o gancho do Pedro. Essa é a forma que eu acredito de trabalho, tá? Quem me conhece sabe que é assim. Quem vai conversar comigo sabe que é assim. Tem funcionário aqui que sabe que na reunião é assim que eu falo, da reunião operacional. Minha noiva me aguenta direto, sabe que é assim mesmo. E é a forma como eu acredito. E esse é o eu da minha empresa. É como eu vou levar a fotografia, é como eu vou levar o vídeo, é como eu vou levar o posicionamento de imagem. Pessoal, valeu. A gente se encontra na próxima semana. Grande abraço para todos vocês. Obrigado aos visitantes aí por terem nos honrado com a sua presença. Até mais.